Olha só, vamos direto ao ponto. Quando a gente estuda a Era dos Descobrimentos, aquela velha narrativa histórica das escolas sempre aponta para as mesmas coisas, né? A sede insaciável por ouro, especiarias e novas rotas comerciais. E, sem dúvida nenhuma, isso tudo foi fundamental. Mas existe uma motivação oculta aí, um detalhe muito mais profundo e fascinante que quase nunca ganha os holofotes. Na nossa explicação de hoje, a gente vai explorar uma perspectiva de cair o queixo, totalmente baseada no material de documentos históricos e lendas antigas. Nós vamos descobrir que aquelas frotas imensas cruzando oceanos desconhecidos não estavam apenas mapeando novas terras. Elas estavam, literalmente, numa busca desesperada para dar um drible na própria morte. E para começar a desvendar tudo isso, a gente precisa olhar de perto para essas figuras icônicas. O que Cristóvão Colombo ou exploradores como Ponce de León realmente estavam procurando quando zarparam em direção ao Novo Mundo? A coroa espanhola com certeza queria riquezas, isso é fato. Mas o X da questão aqui, a obsessão que motivava expedições inteiras, era encontrar a famosa fonte da juventude. E detalhe, não era uma metáfora poética bonitinha não, era um objetivo geográfico literal. Eles acreditavam que essa fonte era uma extensão física do próprio paraíso na Terra. E isso mostra muito bem o nível de intensidade dessa busca. Tem um relato que diz assim: há uma ilha onde existe uma fonte perene de água corrente de tal excelsa virtude que torna os velhos novamente jovens. Gente, isso não era historinha para boi dormir, era tratado como inteligência militar de altíssimo nível na época. O Ponce de León, que já era um homem passando dos seus 50 anos, levou isso tão a sério que chegou ao absurdo de interrogar e torturar nativos no Caribe para arrancar deles a localização exata dessa nascente. Seguindo essas pistas de rios mágicos, ele acabou esbarrando na Flórida num domingo de Páscoa de 1513. Ele não achou a vida eterna, mas essa crença cega acabou moldando o mapa do nosso mundo moderno. A nossa base principal para amarrar toda essa história vem do livro A Escada para o Céu, do Zecharia Sitchin. O material funciona como uma verdadeira investigação de detetive histórico, mostrando pra gente que as expedições do século XVI não surgiram do nada, num passe de mágica. Na verdade, elas foram o ápice de uma obsessão humana muito mais antiga e que cruzava várias culturas diferentes. A ideia de que dava para alcançar a imortalidade física sempre esteve ali, premiando lendas, textos sagrados e até as decisões de reis ao longo de milênios. Entrando agora na parte 1. O verdadeiro objetivo das navegações. Vamos entender por que a mentalidade da época considerava o Jardim do Éden um lugar de verdade, que dava para achar no mapa. E os guias de viagem para achar esse paraíso perdido eram impressionantemente específicos. O livro do Gênesis, junto com vários textos medievais, descrevia 4 rios que nasciam direto do Éden. Tinha o Fisson, que o pessoal achava que era o rio Ganges, lá na Índia, o Geom, que associavam ao rio Nilo, além do Tigre e do Eufrates. Os exploradores tentavam loucamente mapear esses rios. A lógica deles era bem simples. Se a gente conseguir subir um desses rios até a nascente dele, a gente vai bater direto no paraíso e, claro, beber da água da vida. Fazia todo sentido na cabeça deles. Avançando para a parte 2, Lendas de Reis e Paraísos. Para sacar como ideias da Bíblia viraram decretos reais, a gente tem que dar um pulo lá para os séculos 12 e 14. Teve 2 documentos nessa época que caíram como uma bomba na Europa. Primeiro, as Cartas do Preste João. Ele seria um monarca cristão lendário que supostamente governava um império gigantesco lá na Índia, bem onde ficariam os portões e os rios do paraíso. Papas e reis ficaram desesperados tentando fazer alianças com ele. Depois, teve o Diário de Viagens do John Mandeville, um cavaleiro inglês. Ele não só descreveu as rotas para chegar nessas terras fantásticas do leste, como jurou de pés juntos que encontrou e bebeu da própria fonte da juventude. Esses relatos viralizaram, foram lidos por figurões como Colombo e transformaram a busca pela água da vida numa verdadeira política de Estado. O que nos leva à parte 3. Alexandre e a Água Mágica. Porque, olha, essas lendas medievais herdaram toda essa loucura das conquistas grandiosas da antiguidade. Circulavam uns textos bem antigos, conhecidos como Pseudocalístenes, em vários idiomas, que contavam as aventuras fantásticas de Alexandre o Grande, muitas vezes chamado de o Conquistador de 2 Chifres. Segundo essas histórias, Alexandre não queria só conquistar o mundo. Quer dizer, ele queria, mas o objetivo final era ultrapassar as fronteiras da mortalidade. Os textos narram uma marcha épica dele até os confins da Terra, entrando num reino bizarro chamado Terra das Trevas, guiado por uma pedra mágica luminosa que supostamente foi do próprio Adão. A expedição dele tinha um prêmio claro: achar a fonte da vida para escapar de uma morte prematura que os oráculos tinham previsto.
Agora a gente chega na parte 4, o mistério do peixe ressuscitado. E é aqui que o mistério fica de arrepiar com um paralelo entre culturas. Essa comparação é simplesmente fantástica. De um lado, a gente tem a 18ª surata do Alcorão, narrando a viagem de Moisés em busca de conhecimento. Ele acaba descobrindo a fonte sagrada justamente na hora em que um peixe seco, que ele levava de marmita, revive milagrosamente e pula na água. Do outro lado, tem a lenda grega dizendo que o cozinheiro de Alexandre o Grande foi lavar um peixe seco numa fonte de águas brilhantes na Terra das Trevas e, adivinha? O peixe volta à vida e escapa. O cozinheiro bebe da água e fica imortal. Essa coincidência maluca entre a tradição muçulmana e a greco-romana foi o que convenceu a realeza católica de que a fonte existia de verdade. Não tinha como duas histórias iguais serem mentira, né? Indo para a parte 5. Os antepassados imortais. Mas para e pensa, por que uma mente tática brilhante como a de Alexandre acreditaria que a imortalidade física era possível? A resposta está nos grandes heróis do passado. Um deles foi o antigo governante egípcio chamado Sesonsusis, ou Senusret. Diz a lenda que, numa viagem super secreta lá para o sul do Egito, Alexandre entrou numa caverna e bateu de frente com esse faraó, que já tinha conquistado o mundo milênios antes e alcançado a divindade física. A lógica de Alexandre foi muito simples. Bom, se um antigo governante humano conseguiu virar um deus imortal e escapar da morte, a porta está aberta para eu fazer exatamente a mesma coisa. E se a gente cavar um pouco mais fundo, as raízes desse conceito ficam ainda mais evidentes lá na Bíblia. As escrituras estão cheias de exemplos de pessoas subindo aos céus de corpo e alma. O profeta Elias é um clássico. A Bíblia conta com todos os detalhes como ele não passou pela morte, mas foi levado vivinho da silva para o céu, no meio de um redemoinho, numa carruagem de fogo com cavalos flamejantes, bem na frente do sucessor dele. Isso dava toda a base teórica de que dava sim para contornar a morte usando algum tipo de intervenção divina ou tecnologia lá dos céus. E isso conecta a gente direto com a viagem do patriarca Enoque, que aparece em vários textos apócrifos. O relato da subida dele aos céus não é nada vago, é super organizado, parece até um mapa. Ele diz que foi levado por anjos, passando por várias camadas. Tinha o primeiro céu, com as estrelas, depois o importantíssimo terceiro céu, onde ele conta que viu fisicamente a árvore da vida, toda dourada e brilhante, além dos rios de onde saíam as águas do paraíso. E assim vai, até o sétimo céu. Foram essas descrições super detalhadas que colocaram na cabeça das pessoas que o paraíso era um lugar físico, estruturado e, o mais importante de tudo, alcançável. Então, o grande lance dessa nossa explicação é observar essa reação em cadeia na história. Tudo começa lá atrás, na Era Antiga, com patriarcas e faraós indo para os céus. Isso entra na cabeça do Alexandre o Grande, lá em 332 a.C. Depois, as lendas sobre o próprio Alexandre e os textos medievais prometendo o paraíso na Índia acendem a ganância dos reis do Renascimento. Foi essa crença cega em ascensões e águas milagrosas que motivou as coroas europeias do século XVI a construir frotas imensas e descobrir o novo mundo. É literalmente uma linha ininterrupta na história, a nossa eterna obsessão em não morrer. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão bem provocativa para a gente pensar. Aquelas armadas gigantescas de madeira procurando rios mágicos sumiram, né? Mas elas deram lugar a super laboratórios de biotecnologia e pesquisas avançadas sobre o genoma humano. A humanidade, desde a época dos faraós até hoje de manhã, compartilha essa recusa universal em aceitar a morte como ponto final absoluto. Aquela mesma busca oculta que moveu a Era dos Descobrimentos no passado, será que ela realmente terminou? Ou a gente apenas trocou os mapas antigos por tecnologias modernas para continuar exatamente na mesma jornada?